Sejam todos bem-vindos a mais uma Masterclass Papo Técnico sobre o setor de alimentação. Hoje vamos falar sobre a atmosfera modificada, o que é isso, uma tecnologia que veio para nos ajudar aí a otimizar os nossos processos, para melhorar os nossos produtos. Então vamos falar tudinho como funciona a atmosfera modificada. Semana que vem temos um grande assunto também para falar, assuntos esses que as pessoas estão nos pedindo há um tempão. Então, a partir de agora, nas nossas Masterclass, toda quarta-feira, às 19h40, sobre assuntos técnicos sobre o setor. Estou chamando a Caterine aqui, pouco ela está entrando. Oi, Fábio, beijão para Fábio e para o Rodrigo. Entrou. Oi. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Agora foi, então o som estava um pouquinho baixo. Estava falando para o pessoal que quarta-feira, Masterclass, sobre papos técnicos. Nos mandem, né, Caterine, ideias de assuntos que vocês queiram. Isso aí, tem muito assunto para a gente falar, mas a gente pode priorizar. Se daqui a pouco vocês precisam saber de algum assunto técnico, queiram saber de algum assunto técnico, nos mandem no direct, que a gente providencia e coloca aí no nosso cronograma de Masterclass, que toda quarta, às 19h45, a gente está aqui para falar sobre algum assunto técnico que vai te ajudar a ter uma cozinha mais lucrativa. E já falou do tema da semana que vem, Natália? Ainda não, tava te esperando. Que semana que vem tem um tema muito pedido, né? Muito pedido. E que talvez seja um tema que a maioria das pessoas talvez acha que precisa ou não tem certeza, mas talvez quase que 90% pode utilizar no seu processo, que é o vácuo. A gente vai falar sobre como utilizar vácuo, embalagens sobre vácuo, para otimizar o processo de vocês, para conseguir um alimento com maior validade, enfim. Falaremos na próxima quarta-feira. Isso aí. Antes da gente começar a falar, sobre atmosfera modificada, semana que vem também tem vácuo, depois a gente vai falar sobre ultracongelamento. Eu acho que o que é importante a gente ter em mente, a gente estava falando agora há pouco com a Caterine, que é desmistificar um pouquinho a tecnologia. A tecnologia, ela veio para nos auxiliar o nosso processo, reduzir custos e uma série de vantagens que a gente já vai falar. E não é um bicho de 7 cabeças. Tem muita gente que nos diz, mas isso aí é coisa de empresa grande. Isso aí não é pra gente. Mas não, gente. Hoje a tecnologia ela tá muito acessível. A gente tem equipamentos grandes, pequenos, enfim, com um alto custo, um custo baixo. Então, nós estamos aqui para mostrar para vocês que é possível, sim, mesmo que vocês sejam pequenos, né? Pequenos de que vocês acham. Tem muita gente que diz que é pequena, a gente vai na estrutura, tem uma baita produção, uma baita estrutura. Isso aí. Antes da gente iniciar a falar sobre o nosso tema de hoje, que é a atmosfera modificada, se vocês conhecem alguém, tem alguma pessoa que vocês lembram que produzem alimentos e que talvez se interessem por esse tema, aproveita já, clica aqui no aviãozinho e manda essa live para essa pessoa assistir também. Porque o nosso objetivo aqui é compartilhar de forma gratuita esse conhecimento técnico e levar para o maior número de pessoas através de uma explicação simples e direta que vocês consigam entender e que talvez apliquem no negócio de vocês. Então, manda já para quem tu conhece que precisa também desse conhecimento. Isso aí. Vamos falar, então, sobre a atmosfera modificada. O que é isso? Jesus amado, o que é isso? Bom, a atmosfera modificada é uma tecnologia que, basicamente, o que ela faz? É um equipamento que vai retirar o gás daquele alimento, vai tirar o ar que está ali naquele alimento, tá? E ele vai injetar uma mistura de gases ou um outro gás para fazer com que aquela mistura de gás aumente a validade do produto e aí várias outras vantagens que a gente vai falar. Então, esse equipamento retira o ar que tem ali e injeta outros gases que vão aumentar a validade e dar as características que a gente já vai comentar. Então, nada mais é do que isso. Tem muita gente que acha que o produto, que estraga o produto, que vai dar um sabor para o produto diferente. Não, gente. A gente tira o gás que está ali dentro e injeta um outro gás. Uma mistura de gás diferente. Gurias, que gás? Que gás que tem? Depende do alimento. Depende muito do alimento. Depende, pessoal, por quê? Cada alimento se comporta de uma determinada maneira. Por exemplo, se a gente for falar em frutas, as frutas elas sofrem um processo de amadurecimento. Quando as frutas amadurecem, elas liberam um hormônio que se chama etileno. Quando a gente coloca uma atmosfera modificada ali para dentro, a gente evita que tenha excesso desse gás ali dentro, porque vai ter uma outra mistura de gases que vai impedir
que fique esse etileno ali dentro, ou seja, essa fruta não vai se degradar tão rápido como se ela tivesse em uma embalagem normal, natural, ou sem embalagem nenhuma. Então, a atmosfera modificada, a mistura de gases, ela vai depender do alimento que a gente for utilizar, do alimento que a gente for embalar ali. Por isso que se torna um pouco não usual, né? Porque essa mistura de gases, talvez vocês estejam pensando, como assim? Da onde vem esses gases? Como eu vou saber qual gás utilizar ou qual mistura de gases? É complexo mesmo. E aí a gente precisa de um estudo por trás para saber quais são esses gases e de que forma aplicar. Isso aí. E é importante falar isso, porque tem muita gente que chega até a gente e diz assim, eu comprei o gás tal e eu tenho 20 produtos. Eu posso colocar esse gás nesses 20 produtos? Não. O gás ele vai reagir diferente para cada produto. E aí a gente fala de uma desvantagem, né? Começando pela desvantagem. Uma desvantagem que a gente tem é justamente isso. É o custo do gás, porque a gente tem essa mistura de gases, então a gente vai ter que comprar gás diferente, gás mesmo, e para cada gás eu tenho um botijão. E esse botijão tem um aluguel. Então as pessoas acham que é só comprar o gás, colocar dentro da máquina e deu. Não. A gente tem um botijão, o pessoal ele vai recarregando aquele botijão e eu pago um aluguel para ter aquele botijão do gás. Então, por isso que a primeira desvantagem que a gente fala, né? A gente fala das vantagens, é o custo desses gases. Tá? Então, antes de realmente comprar uma máquina de atmosfera modificada, implementar esse processo, avalie o custo. Será que o meu cliente está disposto a pagar por este custo a mais no meu processo? E sem contar que a embalagem que vai ser utilizada é uma embalagem especial. Por quê? Quando a gente injeta um gás ali dentro, a gente não quer que ele saia, né? Porque o objetivo é que o gás fique ali dentro da embalagem. Então, se a gente não utilizar uma embalagem adequada, se a gente usar uma embalagem qualquer, o que vai acontecer? O gás vai sair. E aí o alimento não vai se manter por o tempo que a gente gostaria. Então, a gente vai estar gastando um dinheiro desnecessário. Então, o custo com o gás é alto e o da embalagem também. E aí a gente precisa avaliar, será que isso compensa no meu negócio? Será que o produto que eu vendo faz sentido agregar esse valor para ter uma validade maior? E aí a gente tem que avaliar. Bom, se é para vender na mesma cidade que eu vendo, talvez não valha a pena. Talvez seja melhor produzir com mais frequência, entregar com mais frequência. Agora, se eu quero entregar lá no Ceará, talvez, bom, do Rio Grande do Sul até o Ceará, eu preciso de uma logística bem legal, bem feita. Então, talvez a atmosfera modificada seja boa em função de aumentar o período de validade e conseguir entregar no Ceará. Mas isso é uma avaliação que tem que ser feita ponto a ponto, tem que ser feita em cada processo. Aí. E aí a gente fala das vantagens, né? Porque é custoso, tem gás, tem embalagem, tem isso, mas tem centenas de outras vantagens o uso da atmosfera modificada. A primeira delas é as questões de qualidade do produto. Porque a atmosfera modificada, ela mantém as características sensoriais. O que é isso? A textura, o odor, o gosto do alimento, não amassa, né? Então, como eu não esmago o alimento, quando eu injeto gás, eu não tenho risco de amassar ou quebrar o alimento ali dentro. Então, mantém as características sensoriais do alimento. E isso é uma vantagem sensacional para dependendo do alimento que tu vende. Então, por exemplo, a gente tem casos que vende hortifrutis. Eles precisam de uma validade maior, né? Porque eles vendiam apenas em feira ou daqui a um pouco vendiam para pessoa física. E com a atmosfera modificada, eles mantêm as características, mantêm aquele hortifruti verdinho, com aquela cor brilhosa, por mais tempo e conseguem estocar mais. Então a gente tem essa vantagem de manter essas características e conseguimos ter estoque de produtos que antes daqui a um pouco nós não tínhamos. Então são duas vantagens que, se a gente for avaliar a nossa operação e avaliar que muitas vezes a gente tem poucos colaboradores, são vantagens sensacionais perto do custo de embalagem e gás. São coisas que se compensam e isso tem que ser avaliado. Outra vantagem é em relação à vida de prateleira. Por quê? Se a gente vai ter um ambiente onde ali não tem oxigênio, consequentemente as bactérias, os micro-organismos que precisam de oxigênio para se desenvolver, eles não vão conseguir se desenvolver ali. E então a gente vai ter um alimento mais seguro, um alimento que vai se manter por mais tempo sem risco de contaminação. E essa é uma vantagem muito grande quando a gente fala aí em conseguir vender em diversos locais. Porque muitas vezes a gente acaba não conseguindo vender em diversos locais em função de não conseguir manter o alimento com uma validade suficiente.
Então, essa é uma vantagem muito grande da atmosfera modificada. Aí, tem muita gente que nos pergunta, né, Caterine, qual é a validade? Gente, eu sei que é uma palavra ruim, mas depende do teu alimento. O pessoal briga com a gente, mas tudo depende. Sim, depende, porque cada alimento reage de uma forma. Nós temos clientes que eles têm hortifrutis, por exemplo, eu dou exemplo do hortifruti, mas vamos lá, pizza, brownies, bolos, enfim, clientes que utilizam a atmosfera modificada e eles têm uma validade de 10 dias para um bolo, 20 dias para um brownie. Um brownie é um produto úmido, né? A gente sabe que mofa muito cedo. 20 dias num brownie sem conservante nenhum é sensacional, é maravilhoso. Então, depende do produto. Hortifruti, se a gente conseguir 8 dias, 10 dias, sem perder a textura, sem perder a cor, aquela cor brilhosa, bonito, e principalmente não liberar aqueles líquidos que geralmente o hortifruti libera, se a gente conseguir 10 dias, sensacional também. Só que tudo vai depender. E depende de uma coisa que eu e a Caterina estamos sempre falando. O que é também? O Higiene, inicial, né? o processo. Não adianta comprar uma tecnologia e investir, né, Caterine? Atmosfera, seja o que for, se tu não tem higiene no teu processo, porque essas bactérias vão se proliferar lá dentro da embalagem depois. Uhum. E aí, gente, talvez vocês estejam pensando agora, mas eu nunca vi nenhuma embalagem assim, nenhum alimento embalado assim. Já viram com certeza. Hoje, o que é mais comum no mercado que a gente vê, tem vários alimentos assim, tá? Mas talvez o que vocês tenham notado é a carne moída. Aqui para nós o guisado, né? Tem várias denominações no Brasil, mas a carne moída. A carne moída, normalmente, há um tempo atrás, ela vinha embalada em bolinhas, em papel filme. Tinha aí também, Latoya, aqui em Pelotas. Aqui ainda tem. Ainda tem. Só que geralmente o plástico filme, ela tá com carne de segunda, o de primeira já tá com ATM. Ah, tá. Ótimo. Então, gente, normalmente a carne moída antes, e agora ainda tem, né? Fica nessas bolinhas só com plástico filme. Quantos dias tem de validade essa carne moída assim na refrigeração? No máximo 3 dias. No máximo. E aí, quando a gente pega essa mesma carne moída, normalmente a de primeira, né? E vê aquela embalagem em uma bandejinha com plástico por cima selado, a gente olha aquela embalagem e vê a validade. 15 dias. Mas como assim? Se antes na bolinha durava 13, agora dura 15. Porque nessa embalagem, com a bandejinha e com plástico selado, tem o uso de atmosfera modificada. E, inclusive, tem vários estudos, e um desses estudos que a gente busca como referências para trazer para vocês, né? Identificou que conseguiram aumentar de 7 a 10 dias, quando refrigerado entre 0 e 3 graus, as carnes moídas. Então, a validade normal conseguiu ser aumentada em até 10 dias. É uma quantidade, é um tempo muito grande para quando a gente fala em logística, para quando a gente fala em venda em mercado e quando a gente fala também em evitar desperdícios de alimentos. Porque o desperdício ele não é só o financeiro, ele é também um alimento que poderia ser consumido por alguém que está passando fome. Então, isso tudo a tecnologia nos traz como vantagem. São benefícios que não tem preço, né? Quando a gente precisa aumentar a validade. E aí a gente começa a falar, então, gente, quais produtos a gente pode usar a atmosfera modificada? A gente pode usar em vários, centenas de produtos, mas os mais usuais, os que mais valem a pena a nível de resultado, o que é isso, resultado? Validade, qualidade do produto e etc., são hortifrutis granjeiros, frutas, legumes, verduras, folhas. Os folhosos têm uma validade muito maior com a atmosfera modificada, os minimamente processados também, né? Então, esses produtos, se tu tá pensando em usar a atmosfera modificada, vale muito a pena, que a gente já testou, a gente tem centenas de estudos. Produtos cárneos, como a Caterine comentou, o guisado, a carne moída, frango. Hoje em dia, se tu vai no mercado, boa parte dos frangos, dos cortes de frango, coração de frango, estão utilizando a atmosfera modificada, porque são produtos que a validade é muito pequena, eles são altamente perecíveis, então o uso de gases faz com que eles durem mais, a gente tem uma validade maior. Mesmo que aumente 3 dias, 4 dias, para quem trabalha com produto que a validade é 1 dia, conseguir 4, nossa, já ganhou 3 dias que antes tu não tinha. E também muito em salgadinhos, snacks, sabe? Salgadinho Ruffles, uma chips, aqueles vários que a gente encontra, tudo, ou grande parte deles, tem o uso de atmosfera modificada.
que mantém a crocância dos salgadinhos, dos biscoitos. E isso faz toda a diferença pro produto. Então não pensem que é só o uso de conservante. Tem uma parte do conservante desses salgadinhos, desses biscoitos, mas boa parte também é em função da mistura de gases da atmosfera modificada. Então são vários produtos aí. Não serve para todo mundo, né, Caterina? Acho que é importante falar. O pessoal da Casa Nossa tá aqui. Será que eu que faço massa serve? Muitas vezes não. Muitas vezes vale a pena usar outro tipo de tecnologia do que a atmosfera modificada para o produto, porque a gente não consegue aumentar tanto a validade desse alimento. Como que a gente vai saber? Estudando, buscando especialistas, tirando dúvida com a APS. Será que isso é para mim? Manda pra gente. Tira tuas dúvidas. Porque não é para todo mundo, não é para todo produto que a atmosfera modificada realmente tem um resultado. E falando nos salgadinhos, né? Uma curiosidade, para quem achava que a embalagem do Ruffles ela era cheia de ar só para nos iludir, não é isso, gente. Não. É realmente a atmosfera modificada que serve para isso, tudo que a Latoya falou. E também tem outra vantagem, evitar que o salgadinho quebre. Porque aí ele não tem um contato direto, né? Quando a gente amassa ou quando a gente vai botar numa prateleira. Também evita que quebre. Então, olha só, muita gente achava que era só para enganar o cliente, né? Mas não. Eu abri, só tem ar. Só tem ar. Não é ar, tá? E não Mistura de gases. A Fábio botou ali, ó, e nós que temos biscoitos. Fábio, tem que avaliar o seguinte, tá? Como a atmosfera modificada tem um custo de embalagem, de gás, de equipamento, tem que avaliar a primeira coisa. A gente fala muito sobre isso. Será que o teu cliente está disposto a pagar por este custo? Tu tem que entender quem é o teu cliente e para fazer essa avaliação. Por quê? Vai aumentar o teu produto. Não tem como não aumentar. Tu tem que colocar esse custo em algum lugar. Então, primeira coisa é isso. Será que o teu cliente está disposto a pagar? Outra coisa que tem que avaliar. Quanto de validade vai aumentar para os meus biscoitos? Se o teu biscoito hoje ele dura 1 mês, 2 meses e tu conseguir 20 dias a mais, 10 dias a mais, talvez não valha a pena pelo investimento que tu vai fazer, pelo custo a mais que tu vai ter que colocar no produto. Então, são 2 pontos que precisa se avaliar. Como saber a validade? Testando. Testando. Não existe a fórmula mágica. Sempre falo, eu e a Caterina, a gente não tem aquela bolinha mágica, né? Aquela bola de cristal onde a gente vai ver a validade. Não, tem que ir lá testar, deixar aquele produto por um tempo e avaliar qual foi o resultado. Porque cada ingrediente se comporta de uma maneira dentro de uma tecnologia. E com a atmosfera modificada não é diferente. E em relação a isso, a entender se o cliente está disposto, é importante a gente identificar. E eu tenho um exemplo para dar para vocês. Esses dias, conversando com uma pessoa que faz marmitas, ela comentou o seguinte: olha, os meus clientes não querem congelado, não querem a marmita congelada. Porque eles têm uma impressão que é ruim, porque eles têm que deixar descongelar e porque eles querem comprar e já consumir. Então, eu vendo a marmita resfriada. Marmita de um prato, né? Não é marmita com arroz, feijão, é um prato. Por exemplo, uma lasanha. Então, eu vendo a marmita resfriada. Só que o que acontece na marmita resfriada? Eu tenho uma validade muito curta. Mas eu gostaria de entregar a marmita resfriada ainda para os meus clientes, porque eles querem isso e eles pagam um valor agregado nessa marmita, nesse prato, né, embalado. O que a gente conversou que eu sugeri para ela? Atmosfera modificada. Por quê? Nesse caso, faz total sentido. A gente vai conseguir ter uma marmita ainda resfriada, sem congelar, que o cliente dela não quer, durando por mais tempo, mantendo as características sensoriais, como o sabor, a textura, a aparência, o odor, por mais tempo e ela não tem desperdício. Porque hoje acontece muito de voltar as marmitas para a empresa, lá do ponto de venda, porque não vende. E aí, quando volta, é desperdício. E é custo não só com os ingredientes, né? É custo com o gás para fazer aquela comida, é custo com a embalagem, é custo com a luz, é custo com o equipamento, é custo com tudo. Então, quando a gente investe em uma tecnologia assim, nesse caso, ela vai se pagar. Talvez não imediatamente, mas ela vai se pagar. Porque o cliente quer isso e porque ela vai conseguir evitar desperdícios. Então, é entender realmente. No meu processo faz sentido? No meu produto faz sentido? Tem um valor agregado para pagar por isso? Bom, aí sim. Agora, se não, talvez a gente tenha que usar uma outra tecnologia, pensar em uma outra opção. Isso é importante. E lembrando, né? Cada produto é um gás. Então, nesse caso da marmita, ela vai ter que ter vários gases para algumas marmitas. Tem que fazer essa análise do custo. No caso do nosso cliente, esse que eu comentei no início, tinha coxinha, tinha pizza, tinha brownie. Para cada
produto é um gás diferente, porque eles reagem de forma diferente. Então tem que considerar o custo disso. Porque tem muita gente que vai na onda de que está na moda, viu o concorrente fazer, quer fazer também. E não se adapta ao processo e o teu cliente não está disposto a pagar. Nem tudo o cliente está disposto. Mas testem, né? Então, por exemplo, a Fábio que perguntou ali, a gente é biscoito. Não custa tentar. Daqui a pouco a gente pode fazer um teste em alguém que tem uma máquina de atmosfera modificada ou ir em alguma empresa que venda máquina de atmosfera modificada, usar a mistura de gases, testar se ficou bom realmente no produto, né? Aí sim implementar, mas não implementar antes de ter certeza. Às vezes as pessoas compram e fica aquele elefante lá no meio da produção e não tem uma demanda, o cliente não gostou, alterou as características, porque altera dependendo do produto, tá? Que uma das vantagens é manter as características, mas dependendo do alimento, tem enzimas, as enzimas reagem, isso pode escurecer o produto, pode não deixar uma cor tão bonita, enfim, uma série de coisas. Por isso que tem que ter um estudo, né? Procurem ajuda sempre. Não invistam em tecnologia aí só porque está em alta. Isso é bem importante. Com certeza. Bom, e de que forma fazer esse processo, então? Então, a gente precisa de um equipamento específico para isso. Normalmente, esse equipamento, ele é similar ao equipamento de vácuo. Ao mesmo, pode ser, né? Ou pode não ser, mas uma opção é o mesmo equipamento de vácuo, acoplar ali o botijão com o gás e ele vai servir tanto para o vácuo quanto para a atmosfera modificada. Ou então tem outros equipamentos que eles são específicos para bandejas, que é o caso muito comum das carnes, né? Então, seja carne em bife, em carne moída, em almôndega, vai ser uma bandeja onde o equipamento ele vai fechar, vai selar essa bandeja e ao mesmo tempo vai retirar o ar lá de dentro e vai injetar a mistura de gases que a gente deixou já pré-programada naquele equipamento. Isso vai depender do teu produto, vai depender do tamanho da tua produção. Existem equipamentos pequenos, assim como existem equipamentos gigantes que vão estar em uma linha de produção com uma esteira. Isso tudo depende da tua produtividade. Isso aí, tem equipamentos, gente, de bancada e com custo muito baixo. Então a gente gosta de desmistificar isso, porque às vezes o pessoal acha que a tecnologia é muito alta em valor, né? E não é tanto. Tem os de bancada que são bem mais em conta. O que a gente precisa avaliar também quando compra equipamento, primeira coisa, né? A nossa produção, a gente sempre fala isso. Se eu tenho uma capacidade produtiva muito grande, eu não tenho como comprar um equipamento com uma capacidade, né, de produção ali pequena. Tem que combinar. Senão eu vou ter um monte de produto para ser embalado, aguardando, e eu tô com aquele equipamento pequenininho ali que não supra na minha necessidade. E ao contrário também. Não adianta eu comprar um equipamento gigante se a minha capacidade produtiva é muito pequena. Aí eu vou investir muito alto no equipamento grande e ele vai ficar ocioso. Então, isso é uma coisa que tem que ser avaliada muito bem antes de comprar o equipamento. E também pensar, por exemplo, a Caterine comentou da bandeja. Bandeja é ótimo, mas a gente tem que lembrar o quê? Que vai ser sempre bandeja. Se eu tenho biscoito, massa, bolo e marmita, e cada um tem uma embalagem diferente, eu não tenho como comprar o da bandeja. A não ser que eu compre o da bandeja e outro, ou eu padronize todos no mesmo estilo de bandeja. Tem cliente, às vezes, nosso que compra o da bandeja e se dá por conta. Depois vem falar com nós, meu Deus, o que a gente faz? Eu comprei o da bandeja. Bom, agora todos têm que ir na mesma bandeja se quiser usar a atmosfera modificada. Então, às vezes, vale a pena a gente comprar o outro, né, que é o manual, porque a gente pode usar qualquer embalagem. Né? Apesar de que o da bandeja, quem trabalha com marmita, carnes, etc., é uma vantagem gigantesca, né? É maravilhoso o da bandeja. E, inclusive, o da bandeja, tu pode acoplar ali embalagens com separações, né? Com divisões, ou embalagem inteira. E também as embalagens hoje, elas já vêm com outras tecnologias. Algumas delas têm, não são furinhos, mas visualmente são bolinhas que ficam na parte de baixo da bandeja. E essas bolinhas, elas vão absorvendo a umidade do alimento quando ele vai soltando ao longo do período de validade. Então, a gente já tem a atmosfera modificada, mais uma embalagem com uma tecnologia que vai absorver a umidade, consequentemente, vai manter a carne, por exemplo, com maior frescor, com a maior durabilidade, por mais tempo no mercado. Isso aí está sendo amplamente usado, pessoal. Se vocês agora começarem a perceber nos mercados, quando forem no super, né? Eu não sei vocês, mas a gente que é da área está sempre bastante analisando tudo no supermercado, né? Então, olha uma coisa diferente, eu vou olhar o que tem ali. Então, provavelmente vai ser atmosfera modificada no caso de carnes. É bem comum mesmo.
E uma coisa que bom que falou isso, Catarina, uma coisa bem interessante. Tem gente que já me perguntou, ai, mas esses gases é tipo conservante, como é que é? Vai fazer mal à saúde? Tem gente que já me perguntou isso. Não, gente, não vai. O gás, ele é exclusivamente, especificamente para manter as características do alimento. Não é igual a gente consumir, ingerir um produto com conservante. Pelo contrário, e, na verdade, essa tecnologia ela veio, né? Ela foi criada justamente para a gente começar a eliminar aos poucos o uso de conservantes nos alimentos. Então, não vai causar um câncer, não vai fazer mal à saúde daquelas pessoas que consumirem esses alimentos com gás. Porque a partir do momento que eu abro a embalagem, o gás, acontece o quê? Ele sai. Ele não vai ficar ali, né, nos fazendo mal ou causando algum dano à nossa saúde. Então, não se preocupem quanto a isso. Tem gente que tem medo ainda. E tem muitas indústrias que usam atmosfera modificada e não colocam no rótulo. Porque as pessoas acham que vai fazer mal. Nossa, atmosfera modificada, como assim? Né? Então, não vai fazer mal à saúde do consumidor, porque esse gás ele só está ali justamente para melhorar as características do alimento. E não precisa colocar no rótulo, né? Isso não é tecnologia. Não é obrigatório. Não é algo que tem que se colocar no rótulo. Com a exceção da irradiação. Alimentos irradiados, sim, mas isso aí é outro nível. É verdade. Um outro tipo de tecnologia que está bem à frente, bem longe, né? Não, e outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar em relação à atmosfera modificada é o seguinte, isso agrega valor. Se tu sabe usar bem a tua rede social, se tu desmistifica isso para o teu cliente, muitas vezes agrega valor para o teu produto. Se o cliente olha de outra forma, porque daí tu vai lá colocar na tua rede social que tu não usa conservantes, que tu não usa nenhum tipo de aditivo, que tu usa um gás que protege o alimento, enfim, uma série de fatores que faz com que em questões de marketing, facilite na tua venda. É só saber usar a tecnologia, né? Então, não vejam de todo mal a atmosfera modificada. E aí vocês podem estar se perguntando, gurias, os clientes gostam? Vale a pena? Depende. Né? Tem clientes nossos, e eu vou ser sincera para vocês, tem cliente que comprou e não deu certo. Não gostou, não se adaptou ao produto, o produto reagiu de forma que ele não esperava, ele não conseguia a validade que ele queria naquele alimento. E tem outros clientes que não, que amaram, que deu tudo certo, o alimento está vendendo bem, os clientes adoram. Então, por isso que testem antes de comprar um equipamento, investir num maquinário desse. Testem. Não é tão simples. E é legal a gente relacionar, pessoal, essa tecnologia, assim como diversas outras, mas essa é um bom exemplo. A tecnologia de atmosfera modificada, ela, assim como outras, veio para atender uma tendência muito forte no mundo inteiro de saudabilidade. Porque hoje as pessoas buscam produtos mais saudáveis, ao mesmo tempo evitam produtos com conservantes químicos. Quando a gente usa atmosfera modificada, a gente não precisa botar conservante químico. Então, a gente está entregando um alimento mais saudável. E aí a gente consegue usar o apelo, né, de saudabilidade, de mostrar para o cliente que é um produto que está na refrigeração e que ele está sendo conservado pela temperatura baixa e pela atmosfera modificada, e não por conservantes, e não por aditivos que a pessoa não sabe e não consegue nem ler o que tem ali no rótulo. Então, é uma tecnologia que veio para alinhar a essa tendência de consumo de saudabilidade, que muitas empresas buscam e querem atender, né, os clientes nesse quesito. Então, e é importante falar, tá, gente? Nem todo produto com atmosfera modificada precisa ser refrigerado. Ah, sim. Tá? A atmosfera modificada não necessariamente precisa ter a combinação de atmosfera com refrigeração. É uma opção da empresa, dependendo do produto. Então, a gente já atendeu várias empresas que vendiam produtos com atmosfera modificada fora da refrigeração, sob temperatura ambiente, o que é uma vantagem. Porque o custo de logística de um produto refrigerado ou congelado é altíssimo. Se tu consegue substituir isso com uma atmosfera modificada, tu ainda tem essa vantagem, né? Tem essa redução desse custo, que geralmente é alto. Então, não precisa combinar a atmosfera com refrigeração. Isso é uma opção e dependendo do produto também. Isso é bom falar, né? Às vezes o pessoal acha, mas tem que botar na geladeira, o meu produto não vai. Mas não necessariamente. É verdade. Tem inúmeras vantagens, né? A atmosfera modificada, ela é uma tecnologia muito bacana. E, claro, né, a gente pode comparar e deve comparar ela com o vácuo quando a gente for pensar em implementar.
E para comparar com o vácuo, a gente precisa saber sobre o vácuo, né? A gente precisa entender o que é a tecnologia de embalar os alimentos a vácuo. Por mais que seja mais comum, talvez você saiba um pouco mais sobre o vácuo do que a atmosfera modificada, a gente vai falar semana que vem, na Masterclass de quarta-feira que vem, tudo sobre o vácuo, para vocês entenderem se o vácuo vale a pena. E depois comparar com a atmosfera modificada com o que a gente falou hoje, para entender qual dessas duas tecnologias se aplica mais para o produto de vocês. Isso aí. E depois essa live vai ficar gravada. E depois que terminar a live, vocês podem ir lá no nosso site fazer download de uma cartilha, que é um resumo da nossa live falando sobre a atmosfera modificada. Então eu vi que o pessoal da Boni Santé entrou agora, Damian entrou agora, a Cláudia entrou agora. Então quem entrou agora não conseguiu pegar toda a live, né? Ou não vai ter tempo de assistir. Tem um material para download lá no nosso site, na aba download, falando sobre a atmosfera modificada. Se ficar com dúvidas, o que a gente tem segunda-feira? Consultoria gratuita toda segunda-feira. Manda a dúvida lá no direct. Ah, gurias, não entendi esse ponto de atmosfera modificada. Será que serve para mim? Manda pra gente lá no direct, que na segunda-feira a gente responde na nossa consultoria gratuita. Então, como a gente sempre fala, não tem por que ficar com dúvidas. Só nos mandar que a gente te ajuda. Só tem dúvida quem quer hoje em dia, quem né? Quer. A gente está aqui à disposição de vocês. E, mais uma vez, pessoal, lembrando, né? Compartilhem com quem vocês acreditam que precisam desse conhecimento. É uma forma de vocês nos ajudarem, a gente está ajudando vocês, é uma forma de vocês nos ajudarem também. Então, se puderem, curtem, compartilhem e comentem a nossa live. O que vocês acharam sobre a atmosfera modificada? Se faz sentido para o negócio de vocês, se vão ter que avaliar mais, enfim. Comentem para a gente entender um pouquinho, a gente conseguir conversar também com vocês. Isso aí. Então agora a gente tem a nossa primeira aula inaugural do método Cozinha de Sucesso. Eu vi que o pessoal já está aí, né? E Su, vamos falar sobre isso. Validade dos produtos é o maior desafio. A tecnologia, seja ela qual for, ela veio para nos ajudar nisso, né? Aumentar essa validade. Como a gente falou inicialmente, a atmosfera modificada não se aplica a todos os produtos. Daqui um pouco para os pães que a Boni produz, daqui um pouco para os alfajores, não é a melhor opção. Mas existem outras tecnologias, outras coisas que a gente pode implementar lá no processo que vão ajudar nisso. E ao longo das quartas-feiras a gente vai falando sobre essas tecnologias e sobre daqui um pouco conservantes naturais, sobre outros assuntos que fazem com que a gente aumente essa validade. Por isso, toda quarta-feira, Masterclass 19h45, não percam. Então tá, gente, obrigada, uma boa noite para todos. Beijão. Nos vemos segunda-feira. Beijão, gente. Obrigada e até a próxima.